E aí, pessoal, tudo 12 por 8? Rafis mais uma vez aqui na área. Vamos dando prosseguimento aos trabalhos, fazendo o acompanhamento mensal do Fatinha, o nosso famoso FAT-N11. Vamos ver o que saiu aí no último relatório. O relatório é o de setembro de 2024. Logo aqui na capa a gente tem um pouco da tese, né, que é aquela tese de entregar para um locatário a laje toda pronta já, reformada, que é conhecido como modelo de plug and play. O cara só entra, loga o computador e trabalha. E com isso, o fundo consegue atrelar ao contrato de locação desse cara, como ele está entregando a laje do jeito que ele quer, um contrato build to suit, com multas, prazos maiores, o que não é muito comum para laje, né, mas que tem funcionado muito bem na estratégia aqui do fundo. Um outro ponto que chama bastante atenção da capa é que o tempo de recolocação, sair um inquilino e entrar outro, é muito rápido, tem sido na média ali de 13 dias, o que é muito bom, faz com que a vacância fique baixa. E hoje o fundo está com 23.800 metros quadrados de ABL, em 78 lajes, em 48 prédios. Ou seja, a gente vê que ele é bem diversificado, né? Tem uma parcelazinha maior na Vila Olímpia, como a gente vai ver mais lá para baixo no relatório, mas também em outras regiões aqui bem boas de São Paulo. Beleza? E 72 inquilinos, né? Então, muito diversificado. Nos indicadores, a gente tem o patrimônio do fundo aqui de 353 milhões, ou seja, é um fundo ainda pequeno, né? Um leve desconto aqui em relação ao valor de mercado e o valor patrimonial. 31 milhões em caixa, e esse valor aqui, vamos guardar ele na memória, porque daqui a pouco eu vou falar dele. Algumas reduções, alguns acréscimos em relação ao outro mês, né? Aumentou aqui um pouquinho o número de cotistas, diminuiu um pouquinho a liquidez, e fez essa aquisição de 683 metros quadrados, com uma venda de dois conjuntos de 572 metros quadrados. Então dá mais ou menos uns 110 metros quadrados a mais no ABL, né? Na parte mais detalhada, com mais explicações, a gente vê aqui que ele pagou 85 centavinhos por cota. A receita de locação subiu um pouquinho, principalmente pelo reajuste dos aluguéis ali, PCA ou IGPM, mas teve outras coisas também. A receita total, né, a última linha lá, teve uma leve redução, principalmente porque o fundo não distribuiu o ganho de capital da mesma maneira do mês anterior, ele deu uma seguradinha, e ainda tem um saldo aqui para distribuir de 1,36 milhões. Nos relatórios passados, o fundo disse que ele queria fazer essa entrega do ganho de capital até o final, até o início de 2025, né? Só que fica muito vago, né? Quando, especificamente? Se a gente for considerar até o final de 24, faltam 3 meses, então daria mais ou menos ali uns 450 mil por mês de ganho de capital, que foi coisas que ele já entregou. Mas a gente vê lá na DRE, essa questão aqui do que está faltando do ganho de capital. As despesas baixaram um pouquinho, e o principal ponto desse relatório são esses dois próximos parágrafos, porque aqui tem algumas coisas para a gente conversar. Considerando a estratégia de reciclagem de ativos, o FAT integralizou 43.652 cotas do TJKB. Qual que é a questão? O TJKB é um fundo de healthcare da própria casa. Eles investem em imóveis para healthcare de baixa complexidade. E lá no TJKB, pelo que eu entendi, eles receberam o pedido de 2 lajes para atendimento médico, que o TJKB tem que correr atrás dessas lajes e o FAT tinha essas lajes, então ele comprou do FAT. Qual que é o problema? Como é da mesma casa, eles podiam ter explicado isso de uma forma melhor. E isso evidencia o maior problema desse fundo, que é a comunicação. A comunicação é muito ruim. Operacionalmente ele funciona bem, mas a comunicação é muito ruim. E aqui não deixa de ser um conflito, né? Você está comprando do seu próprio, entre dois produtos que são seus. E aí eu fui procurar para ver se tinha fato relevante, se tinha alguma coisa. Mas não. A única coisa que tem num relatório do TJKB, que também não tem fato relevante, foi isso aqui. Que ele queria descentralizar também o portfólio e partir para Lages. Então ele comprou esses dois conjuntos para essa rede de consultórios. E é isso que tem de informação. Nada além disso. Mas, enfim, ponto de atenção que cabe ao RI tratar, né? Mas vamos tentar ver com o que a gente tem de informação, né? Essa transferência, ela foi feita por meio de conferência de bens, ou seja, o FAT deu os imóveis e o TJKB deu cotas pro FAT. Então a gente vai passar a ter uma receita de FIIs, por assim dizer, né?
E a transação gerou ganho de capital de 1 milhão e 30, que é contábil, porque se o fundo não vender as cotas, no momento que ele for vender, a cota pode estar acima ou abaixo do valor que ele recebeu. Se tiver abaixo, pode chegar ao caso de não ter ganho de capital. Mas também tem o oposto, né? Se o mercado melhorar, os fundos dispararem, esse ganho de capital vai ser até maior. Mas hoje o fato é, temos cotas de TJKB aqui dentro. Não temos 1 milhão e 30 no caixa. Beleza? As cotas geram um pagamento de 103.019 no mês, apresentando um incremento de 42% em relação ao aluguel que eram dessas lajes. Ou seja, o fundo estava com as duas lajes, né, o FATN, que pagavam 50 mil e uns quebrados. Por aí assim, estou arredondando. E agora o fundo passa a receber 42% a mais, ali indo para esses 103.019, dos proventos do TJKB das cotas que ele recebeu. E um ponto que é interessante aqui é que este pagamento considera os proventos atuais do TJKB, que são na casa ali de 2,36, 2,37. Porém, o TJKB ele também fez umas vendas e levou para a Assembleia isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Solicitamos aos cotistas que até o dia 21 de novembro se manifestem a esse ponto, de entregar um ganho de capital fixo de 3,27, fugindo daquela regra de 95%, pelos próximos 24 meses. Se isso aqui for aprovado, no dia 22 de novembro, o FAT passa a receber aqui não mais 2,36, mas sim 3,27. Então esse valor aqui ele vai subir para uns 140 muitos ali, quase 150 por mês. O que é um ganhozinho a mais, né? Vai dar, sei lá, 1 centavo por cota, mas é uma coisinha a mais. Beleza? Para terminar de explicar esse parágrafo aqui. Outras compras, aquela do edifício Tangram lá, aquele conjunto, né, de 683 metros quadrados, se eu não me engano. E uma frase que me chama atenção aqui é isso aqui, o pagamento a ser realizado parceladamente. Por quê? Não é dito pra gente o quanto que ele vai pegar, quanto ele vai pagar de parcela, né? Quanto que vai ser esse parcelamento? Não sabemos. E aí entra uma coisa que, abrindo parênteses aqui, de comunicação novamente. No relatório de março, vou mostrar para vocês. No relatório de março, é esse aqui. Tem esses parágrafos aqui, ó. O fundo está em processo de aquisição do edifício Brasília Machado. Vão ser da terceira à 16ª laje, 10 mil metros, o que vai aumentar metros quadrados, né? O que vai aumentar um pouco a concentração do fundo, porque isso aqui é quase 50% da BL. E isso vai ser pago 32 milhões em dinheiro, em 6 parcelas alternadas, e o restante em cotas. Ou seja, 32 milhões em dinheiro e 35 milhões, que vão ser essas cotas multiplicadas por 100 aqui, ó, que é o preço da cota. Em cota, também em parcelas alternadas. Ou seja, o fundo ele vai ter aí, depois que essa aquisição foi feita, ele vai ter aí pagamentos dessa parte em dinheiro de uns 5 milhões e meio, mais ou menos, né? 5 milhões vezes os 6 meses aqui, que ele vai ter que desembolsar para pagamento do prédio. E no outro parágrafo ele fala que isso aqui vai necessitar um investimento de 60 milhões. Que, se o fundo for dividir isso aqui por laje, que foi o que eles informaram nos meses anteriores, eles vão fazendo o pagamento desse prédio por laje. Vai fazer um andar, aí paga. Um andar, paga. Um andar, paga. Um andar, paga. Então, se a gente for dividir isso aqui também por 12, para ser ali como se fosse por mês, né? E como se fosse por um andar por mês, daria mais ali uns 5 milhões. 5 vezes 2, 60, 5 milhões. Então teria 5 milhões de investimento, mais 5,5 da compra, mais esse parceladinho aqui, que a gente não sabe quanto que é, mais o custo dos CRIs, que estão na alavancagem do fundo, que não é muito, mas que também é mensal. Então, se tem uma estimativa com essa compra que nunca mais foi falada. Então a gente não sabe, na verdade. Hoje não é um problema, porque não concretizou a compra. Então pode ser que em relatórios futuros a gente veja que ele fechou essa compra e vendeu um imóvel lá de quando fez aquela junção do breve. A gente explicou isso melhor no vídeo de apresentação. Então ele pode estar vendendo parte do patrimônio
para pagar essa aquisição do prédio. Só que nunca mais se citou nada, né? Então, assim, é uma coisa que está no radar, hoje não é um problema, mas que está aí. E aí, pô, esse parcelado aqui, eles podiam explicar, entendeu? Acho que eles podiam ser mais claros nessas coisas. Mas, enfim, são pontos de atenção. Nenhum problema grave, mas pontos de atenção. Voltando para cá, fecha parênteses. Essa compra foi feita em contrato atípico, num prazo muito acima do normal, assim, pro fundo, né? 2034. Não é muito comum, normalmente eles 5 anos e tal. Multa, padrão, e um cap rate de 11, que foi bem bom, né? Aqueles 110 mil a mais de ABL e 94 mil adicional. Aí aqui foram repassados outros indexadores, né? Inflação, IGPM, de outros conjuntos aqui, pá, tal, nada demais. E a partir desse mês teve a amortização dos CRIs. O valor foi de 565 mil, tem lá embaixo o fluxo, né, desses pagamentos. E tem uma nota lá, que aí a gente fala também, tem a ver com a compra desse imóvel, com a venda de imóveis que eu acabei de falar, de que a ideia é de que isso não afete a distribuição de resultados. Porque hoje o fundo está com 31 milhões em caixa, então esses 31 milhões conseguem ir pagando essa amortização com tranquilidade, enquanto não tem a aquisição daquele imóvel, né? Cotistas, tá? Um texto normal. Aqui embaixo, a taxa de ocupação muito boa ainda. Tem um leve descasamento aqui por conta que umas aquisições que ele fez aí no mês passado e que tem um pequeno RMG, então tem um descasamento entre a vacância física e a financeira. A física estaria em 95 e a financeira tem 97 por causa da RMG, né? Mas ainda são valores bem controlados, muito baixos, muito tranquilo. Contratos longos, né, como a gente falou, aqui só começa a ter uma preocupação com os contratos a partir de 2026. Como eu falei, ó, o prazo médio dos contratos é de 3 anos e 3. E aí aquele último contrato para 2034 é muito fora do comum, assim, né? Que foi bem bom. E aqui é o mês de distribuição dos contratos. Preço médio, o pedido aqui, bem linearzinho, nada discrepante. Os indexadores, né? Ainda a maioria IPCA, mas ainda tem aqui um IGPM grande. A DRE, como nós falamos, ó, nessa linha aqui a gente tem uma distribuição menor de ganho de capital em relação aos outros meses, né, exceto aqui em julho. E por isso deu uma diminuída aqui na linha final, essa aqui, na verdade, aqui de cima. A receita toda, né? Tivemos um aumento na alocação, como nós falamos, aqui uma reduçãozinha em relação à receita total. Aqui aquela parte que eu falo mais no vídeo de apresentação sobre a relação do fundo de reposição de ativos, aqui do FRA, com as melhorias feitas. A gente não sabe, desses 156 mil aqui, 124 foram pagos pelo FRA. E quanto que tem no FRA? Não faço ideia. De novo, se alguém souber, por favor, deixe aí nos comentários. E aqui um ajustezinho para ficar nos 85 centavos. E quanto tem na reserva de lucro, que poderia estar aqui também mais claro, né? Tá lá naquele texto, 1,36 milhões, mas isso podia estar mais claro pra gente, entendeu? Composição aqui da remuneração, né? Da DRE, distribuição linear, muito bom. Aqui os comparativos de rentabilidade, o quanto que ele paga por mês, o quanto que ele paga por ano, percentualmente. Uma comparação com os outros fundos de laje do IFIX, né? Aqui o FAT bem linearzinho, os outros fundos de laje sofrendo bastante. Uma concentraçãozinha maior em Vila Olímpia, né, como nós falamos. E que eu acho que vai aumentar um pouco quando entrar aquela aquisição do Brasília. Se eu bem me lembro, ele é na Vila Olímpia, então isso aqui vai aumentar um pouco. Por segmento, né, dos locatários, a gente viu uma variação boa aqui. Serviços financeiros é o maior, mas são vários inquilinos, então é bem distribuído também, não tem muito o que reclamar aqui. A liquidez deu uma quedinha nesse último mês aí. O número de cotistas subiu bem, que é muito bom. Aqui nós temos os 2 CRIs, né, criados dentro do fundo ao longo do tempo aí. Taxas relativamente ok. Esse daqui me preocuparia em pagar primeiro, né, que é uma taxa um pouco maior. Mas é isso aí. Hoje, a despesa financeira desse CRI está na casa de 360 mil. E fazendo esses comparativos percentuais aqui, a dívida está representando 9,18,
esse 9,2 aqui em cima, ó, em relação à receita operacional bruta, e entre as despesas aqui, ó, que seria esses 27% aqui, 26%, ele representa 35%, né? 9 dividido por esse somatório aqui, que é despesa mais serviço da dívida. Mas em comparação ao tamanho do fundo aqui, esses 55 em relação ao ativo, é uma alavancagem bem tranquila, assim, não é uma alavancagem grande. Fluxo de pagamento, que começou mês passado, né? Já pagou de setembro. Vai pagar aqui na casa de 500 mil, 600 mil durante um tempo. E aqui é que está a frase que conecta com a parte que eu falei mais lá em cima. As amortizações vão ser feitas considerando venda de ativos, né? O principal das vendas vai ficar no caixa e vai ser usado para pagar as dívidas. E, assim, entre 12 e 18 meses a partir de setembro. Se a gente considerar aqueles 31 milhões lá do caixa para pagar só a dívida, tá super tranquilo, tá tudo muito de acordo. O ponto é, eles estão considerando fazer aquela aquisição do prédio e considerando vender imóveis. Isso tem que ser tudo muito bem casado, muito bem explicado, para que o fundo não se enrole financeiramente, né? Mas hoje, com o que a gente tem de fato concreto, é que o fundo vai pagar até outubro de 2025 aqui na casa de 600 mil, e depois começa o impacto do outro CRI também, da amortização, que vai subir um pouco, e aí o que tem em caixa consegue segurar aí por bastante tempo. E até lá, tomara que o mercado melhore para que aí o fundo consiga efetivamente fazer essa nova emissão de cotas, né? O que vai ser muito bom, e aí sana de vez essa questão de ter que vender imóvel ou não. É mais num curto prazo, com a entrada daquele imóvel que eles falaram que vão comprar. Isso não está muito claro para mim de como eles vão fazer esses pagamentos, né? E tomara que eles expliquem, porque como a gente viu, muita coisa eles não explicam. E daqui para baixo é mais foto dos ativos, né? Não tem muito mais o que falar aqui. É bom ver, para quem é cotista, é bom dar uma olhada aqui nessas imagens e tal. E aí a gente vê que tem uns, ó, por exemplo, nesse edifício tem 2 contratos, tá vendo? Então essa área aqui é dividida em 2 inquilinos. Aí tem uns que tem 3, tem uns que tem 4. Legal de ver essas figuras. Indo bem pro final, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, mas acho que não. É, só figuras mesmo, até o final. Então, da leitura do relatório do FAT, é isso aí, vamos ficar de olho na entrada desse prédio que eles estão adquirindo. Tomara que eles não repitam esse caso que eles fizeram com o TJKB sem explicar nada, porque aparentemente foi um bom movimento pro FAT, principalmente, mas não é legal fazer sem explicar, não é maneiro. E acho que é isso, pessoal. Do FAT é isso. Então, a gente se vê no próximo.